Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do Projeto Educa Balsas. Hoje é dia da nossa aula de ciência, nós vamos falar sobre reprodução. Essa aula ela é voltada aí para os alunos do 8º ano, a unidade temática a ser trabalhada vai ser vida e evolução. A habilidade a 07, comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Nós vamos aprender nessa aula a compreender a diferença entre reprodução sexuada e assexuada dos seres vivos. Bem, para começar, acompanha comigo aqui na tela. A reprodução é uma característica dos seres vivos e esse processo pode acontecer por meio de diferentes estratégias. O que nós vamos abordar na aula de hoje aqui são duas formas de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Tanto a assexuada como a sexuada, elas ocorrem de diversas maneiras, tá? E nós vamos abordar cada maneira aqui e dentro de cada tipo de reprodução vamos abordar as principais características, certo? Vamos começar pela reprodução assexuada, que basicamente consiste em um tipo de reprodução em que não existe variabilidade genética, ou seja, não há troca de características entre os indivíduos e a partir desse tipo de reprodução há a geração de um indivíduo com as mesmas características do indivíduo original, tá? Vamos lá, vamos começar pela reprodução assexuada. E, como eu bem disse, acompanha comigo aqui na tela, ó, um único indivíduo origina descendentes geneticamente iguais a ele, ou seja, basicamente é um clone, né? Esse tipo de reprodução ele ocorre com bactérias, protozoários, alguns animais e plantas que reproduzem assexuadamente. Basicamente, existem 4 categorias que nós vamos abordar aqui nessa aula: a divisão binária ou cisparidade, fragmentação, brotamento e estaquia. Tá? Vamos abordar cada uma dessas formas de reprodução assexuada, definir alguns detalhes e demonstrar alguns exemplos. Vamos começar aqui pela divisão binária ou cisparidade. A divisão binária ou cisparidade, nesse tipo de reprodução, ocorre basicamente o seguinte: um indivíduo ele dá origem a outros indivíduos por meio de um tipo de divisão celular. Essa é a mitose, né? É isso? Isso ocorre necessariamente com as bactérias e alguns outros tipos de seres unicelulares, certo? E, basicamente, organismos unicelulares como protozoário e bactéria dividem-se gerando 2 indivíduos que são necessariamente uma cópia desse primeiro, certo? Vamos para o segundo modo de reprodução, que é brotamento. Acompanha comigo aqui na tela. Animais como a hidra ou as esponjas formam brotos que, ao se separarem do corpo do genitor, dão origem a novos indivíduos geneticamente idênticos ao progenitor. Tá? Aqui no caso, acompanha a imagem, eu tenho aqui o exemplo de uma hidra, né? Que no primeiro momento forma um broto e esse broto se descola da hidra, dando origem a uma nova hidra. Tá? Esse tipo de reprodução ela é chamada de brotamento e, como já foi dito anteriormente, não há muita variabilidade genética, né? Acaba-se por ser uma reprodução assexuada, formando-se um indivíduo assim, com características bem similares ao indivíduo de origem. Tá? E vamos aqui para a próxima forma de reprodução assexuada, que é a fragmentação. Acompanha comigo. Alguns animais têm grande capacidade de regeneração e, quando fragmentados, pode reconstituir suas partes, formando novos indivíduos. Então, basicamente, esse tipo de reprodução ele consiste na característica que alguns tipos de animais têm de se fragmentarem e os pedaços oriundos desses animais dão origem a novos indivíduos, tá? E eles também têm essa característica essa facilidade de se autorregenerar, certo? Então, ocorre a regeneração daquela parte que foi perdida e essa parte perdida dá origem ao novo indivíduo. E aqui temos exemplo na imagem da estrela do mar, né? Observe aqui na imagem, eu tenho aqui um indivíduo progenitor que sofre a fragmentação. Esse pedaço fragmentado dá origem a uma nova estrela do mar e a estrela do mar que sofreu essa fragmentação, ela
se regenera aquela parte que foi retirada, certo? Aí, a estaquia basicamente é uma técnica, tá? Aqui nós estamos colocando ela como uma forma de reprodução, mas é uma técnica artificial de se obter novos indivíduos. Basicamente ela é utilizada nas plantas, né, em que parte das plantas são retiradas para dar origem a novas plantas. Pode ser galho, folhas, certo? E acompanha aqui na tela só para que a gente veja a definição um pouquinho mais formal, tá? Técnica comum de propagação de plantas, na qual novos indivíduos são formados, em geral, a partir de pedaços de um caule de uma planta adulta, tá? Aqui ele está citando a questão do caule, mas eventualmente também folhas podem dar origem a novas plantas, tá? Então a gente pode estar, de repente, enquadrando aqui dentro desse tipo de reprodução. Bem, pessoal, agora vamos para a reprodução sexuada. Acompanha comigo na tela aqui, para a gente compreender bem essa forma de reprodução. Os descendentes originados pela reprodução sexuada são geneticamente diferentes dos pais, uma vez que sua formação é fruto da união de duas células gametas diferentes. Então, na reprodução sexuada, o indivíduo ele recebe parte do material genético do pai e parte da mãe para a formação, para a sua constituição genética, certo? Por meio dos gametas, né? Os gametas aí, feminino e masculino que se fundem para a formação do zigoto, né? Então, isso permite com que haja uma maior variabilidade genética dos indivíduos formada a partir dessa forma de reprodução, diferentemente lá da reprodução assexuada, em que basicamente há a formação do indivíduo com as características do indivíduo anterior, certo? Aqui também vale destacar, a variação genética na população constitui uma vantagem, pois aumenta as chances de haver indivíduos capazes de sobreviver e de se adaptar às diferentes condições ambientais, transmitindo suas características aos descendentes e, portanto, possibilitando a manutenção da espécie. Então, o fato de haver essa variabilidade genética é um mecanismo muito importante para a questão da seleção natural, porque essa variabilidade genética permite com que surjam indivíduos com características que sejam, como dizer, que sejam importantes para a manutenção da espécie, tá? E, pessoal, estamos chegando no final dessa aula e espero que essa aula tenha sido realmente de muito proveito para vocês na questão da compreensão das formas de reprodução. Eu aguardo vocês na próxima aula. Valeu, galera. Tchau.